dos tempos, uma expressão. Oikonomia é a palavra exata debaixo de dispensação. Depois vamos encontrar lá no capítulo 3, administração e oikonomia. Lá em Colossenses vamos encontrar administração e oikonomia. Lá em Lucas 16 vamos encontrar mordomia e oikonomia. Lá em 1 Coríntios 9 vamos encontrar comissão e oikonomia. Lá em 1 Timóteo vamos encontrar edificação e oikonomia. Existe uma palavra, chave das Escrituras, que é oikonomia, que é traduzida dispensação, administração, mordomia, comissão, edificação. Mas são 5 traduções de uma só palavra, oikonomia, uma palavra-chave da Bíblia. A palavra vem de 2 raízes, oiko, de onde vem a palavra espanhola hogar, oiko, hogar, até no Guarani fala hoga, e esse hogar se fala em português lar, casa, e nomo, nomia vem de nomos, vem de norma, lei, oikonomia, a norma do lar. O arranjo administrativo do reino de Deus, que quer dizer oikonomia. O plano de Deus para conduzir tudo em feliz término ao seu propósito. Isso que é economia. Irmão, o conceito de economia na Bíblia é muito importante. Diz que todas as coisas nos céus e na terra vão convergir, vão ser encabeçadas pelo Senhor Jesus na economia da plenitude dos tempos. Essa palavra que aqui foi traduzida plenitude, plerómatos, quer dizer a completação, o cumprimento dos tempos. Esta palavra tempos aqui está falando das sações, das ocasiões, das eras, dos períodos. Kairos. Kairos é a palavra. Existe tempo cronos e tempo kairos. Mas o tempo cronos é somente um tempo cronológico que vai passando, 5 anos, 10 anos, 1 século, 1000 séculos. Esse cronos. Mas kairos também quer dizer tempo, mas em outro sentido. É tempo apropriado. Ocasião é sação. Por exemplo, uma senhora está fazendo uma comida e ela vai provar. Ainda está cru, precisa um pouquinho mais de fogo. Não está ainda na sação, não está no seu tempo. Ainda tem que cozinhar um pouco. Está fazendo aquele bolo, já cozinhou acima, mas agora tem que pegar, tirar e colocar abaixo, esfriar acima e esquentar mais abaixo para cozinhar o outro lado. Assim Deus falou que o povo deles como uma tarta, mas falou que Efraim era uma tarta que não foi virada, então ficou queimada por um lado e crua por outro lado, assim somos nós. Sempre na mesma coisa, estamos já queimados na mesma coisa, em outras coisas estamos crus. Então precisamos que aquela tarta vire. Isso que é kairos, o tempo apropriado. Por exemplo, quando você vai pegar uma fruta, esta fruta ainda está muito ácida, tem que esperar, tem que amadurecer. Nós somos muito ácidos, a gente não pode comer nós. Temos que ser mais doces. Isso quer dizer kairos. Não é tempo exterior, é maturidade de dentro. Quando o grão está maduro, então chegou a cega. Se o grão não está maduro, não chega a cega. Tem que esperar, vamos ver. Ainda está cru. Por isso disse Pedro que nós temos que apressar a vinda do Senhor. Se nós amadurecemos, o Senhor pode falar, já está pronto, já se pode comer. Mas ainda precisa mais tribulação. Senhor, porque se fosse só ser perdoados, nós temos que ser transformados por Ele.
Isso é Kairos. Plenitude dos tempos. Cumprimento dos Kairos, e fala plural tempos. Por quê? Porque Deus começa a fazer um trabalho. Por exemplo, ele fez um trabalho lá com Adão e Eva, eles caíram, agora tem que fazer um outro trabalho. Vem o dilúvio, tem que começar um outro trabalho. Tem que chamar Abraão, começa outro trabalho. Vem Moisés, começa outro trabalho. Vem o Senhor Jesus, faz outro trabalho. Passa a história da igreja, então faz outro trabalho. Tribulação grande, outro trabalho. Milênio. Ou seja, diferentes períodos. É como quem está fazendo um preparo, primeiro tem que picar aqui, depois tem que acrescentar isto, depois sal, depois tem que colocar água, depois na fornalha e assim. Até está tudo cozinado. Isso, a economia do cumprimento da plenitude dos tempos. E todo o trabalho de Deus com os patriarcas era necessário para Israel. Todo o trabalho de Deus com Israel, com Moisés, com os juízes, com os reis, com os profetas, com os escribas, era necessário para nós. Todo o trabalho da igreja primitiva, da igreja na Idade Média, na época da Reforma, tudo isso era Deus cozinhando para nós. Nós estamos acima dos ombros deles. Deus tem estado cozinhando ao longo de toda a história para produzir a expressão corporativa de Cristo. A submissão de tudo a Cristo. Na dispensação, ou seja, na economia final, na economia quando todo o preparo ficou pronto. Toda a história é um preparo de Deus. Toda a história. Deus tem trabalhado e vai continuando trabalhando, nós estamos sobre ombros de outros e nós daqui temos que continuar o trabalho. Temos que pegar aquela tocha e continuar. Deus tem que continuar cozinhando, formando seu filho no seu corpo. E quando tudo seja cozinhado, então aparecerá aquele reino final, mas aquele reino tem que ser cozinado na história da igreja. Um milênio se prepara na história da igreja. Aquele que vencer, lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Aquele que vencer. Nós temos que viver o que nos foi provisto em Cristo. Temos que permitir que seja demonstrado em nossa vida pessoal e corporativa os fatos gloriosos de Deus em Cristo, totalmente incluídos no Espírito, que opera em cada um dos filhos no qual ele está incorporado, para produzir um grande corpo, maduro para seu filho, uma noiva preparada para seu marido, vestida e adornada. Para isso existe a história. Amados, existe humanidade para que exista a igreja. Deus queria fazer com os homens, mas os homens viraram velhos homens. Então agora Deus tem que salvar para que haja novo homem. E com o novo homem vai cumprir o propósito com o homem. É o novo homem que vai ser usado por Deus para cumprir o propósito que ele tinha com o homem. É a igreja o novo homem. É a igreja a que vai mostrar o homem que Deus queria. Jesus Cristo reproduzido no corpo. É isso que Deus quer. Isso que Ele está fazendo. Tudo que acontece conosco é para isso. Porque Deus falou, lhe farei uma ajuda idônea. E Ele está nos conformando à imagem do seu Filho. Quando nos conforma, isso dói. Porque nós temos outra forma. Tem que conformar. Oh, meu Deus. Isso dói. Porque nós estamos deformes. E Ele nos quer transformar conformes à sua imagem.
Então temos muitas coisas sobrando e muitas coisas faltando. Precisamos do trabalho dele. Nele, agora, meu Deus, também a igreja aqui. Porque no verso 10 aparece que no propósito de Deus, o centro é Cristo. Mas no verso 11 diz que ao lado de Cristo, co-herdeiro com Cristo, está a igreja. No propósito eterno de Deus, Cristo não é sem a igreja. Cristo e a igreja são um mistério. Ele é a cabeça e nós somos seus corpos. A igreja é o Cristo incorporado nos seus membros. O mesmo Cristo que nasceu em Belém, que veio da eternidade, na criação, na revelação, na kenosis, despojamento, nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão, intercessão. É o mesmo Cristo que é em nosso espírito. O Senhor Jesus Cristo, aquele da história, seja com tu espírito. É a história mais atual. Siga a história, mas a história agora é Cristo em nosso espírito. Cristo transformando-nos, individual e coletivamente. Esse é o mesmo Cristo. O mesmo Cristo histórico é o Cristo que mora e transforma a igreja. Edifica a sua igreja para se apresentar no 390.000 denominações, uma igreja santa e gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante. O que Ele está preparando. Ele quer se apresentar esta noiva. E está escrito, está profetizado, aleluia, que a ela se concedeu se preparar para as bodas. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Nessa estamos. Amém? Amém? Nos sometemos ao tratamento do Senhor, ao revestimento do Senhor. Então, no verso 11 aparece o corpo. No verso 10, aparece a centralidade de Cristo no propósito eterno de Deus. E no verso 11, aparece a igreja que era a costela de Cristo, mas que dessa costela apareceu a seu lado uma mulher. No verso 11 está a mulher. O verso 10 mostra a centralidade de Cristo, mas o verso 11 mostra o lugar da igreja com Cristo. Porque o que o Pai quer é que seu filho se case. Um rei, que é o nosso Pai, quis fazer seu propósito, bodas a seu filho. O que Ele está fazendo conosco é preparando a noiva do seu filho. Se nós queremos ser cristocêntricos, temos que ter muito em conta a igreja, porque o que está no coração de Cristo é a igreja. Amém. Você quer servir ao coração de Cristo? Seja a sua igreja e edifique a sua igreja em união com Ele. Porque diz o verso 11, nele, ou seja, em Cristo, isso não pode ser fora dele. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. O pai tem uma herança em seu filho e o filho tem uma herança em seu pai. Todo o que é do pai é do filho, essa é a herança do filho. Mas também tudo que é do filho é do pai. Essa é a herança do pai no filho. Mas agora Deus quer que nós tenhamos herança nele e ele ter herança em nós do mesmo jeito que ele tem com o seu filho. Então aqui fala da herança de Deus em nós e da herança nossa nele. Dois aspectos, é a mesma herança, porque todo que é dele, ele quis nos dar. Pai, a glória que o Pai me deu, Pai, eu amo tanto a esta mulher, que eu di o que a glória que o Pai me deu, eu di a eles. Por isso, a Nova Jerusalém tem a glória
de Deus. Porque o Pai deu ao Filho e o Filho deu à igreja. Por isso ela é cristalina, transparente. Ela não pode distorcer a ele, ela tem que ser transparente para que ele possa passar sem distorção. Sua glória não ser distorcida. O verso 11 fala do lugar central da igreja, com Cristo no propósito eterno de Deus. Diz aí, nele digo, no qual fomos também feitos, nós feitos herança. Nós somos a herança dele agora. Ele quer ter também herança em nós, como tem em seu Filho. E para isso ele nos dá como herança a seu Filho. Porque seu Filho é também a herança dele. Ele nos deu seu Filho como herança para que nós sejamos a herança de Deus em Cristo. Então diz aqui, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito de aquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, primeiro os judeus, crentes. Nós, os que de antemão esperávamos em Cristo. Os israelitas estavam esperando o Messias. Não todos receberam, mas os que receberam são as primícias. Primeiro em Jerusalém, então Judeia, então Samaria e então até o último da terra. Então aqui fala, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós. De novo, em Cristo também vós. Porque em Cristo somos semente de Abraão, herdeiros, como fala em Gálatas. Em Cristo também vós, os gentios, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ser selado quer dizer ser reconhecido como propriedade de Deus. Você não pode colocar um selo de propriedade em algo que não é a tua propriedade, um roubo. Mas Deus tem uma propriedade dele, que é a herança de Deus, que Cristo lhe conseguiu. Quando todas as coisas lhe estão sujeitas a Cristo, ele também se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos, a herança de Deus. E o selo que ele coloca para reconhecer que algo pertence a ele e é propriedade dele, esse selo é o seu Espírito. Seu Espírito. E o Espírito é recebido pela fé. Pela fé. Quando cremos nele, confiamos nele, e com a ajuda dele, recebemos ele, o Espírito dele vem a ser um com o nosso Espírito. E o Espírito dele nos participa o que ele é, o que ele fez, como ele nos passou pela cruz, como ele nos ressuscitou, como ele nos sentou em lugares celestiais. Agora nós começamos a nos parecer aos poucos a ele, porque temos o seu Espírito. E o seu Espírito em nós é o selo de que pertencemos a ele e somos a propriedade dele. Ninguém pode vir a estender a sua mão. Aqueles gafanhotos do inferno têm proibição, ainda na tribulação, de tocar aqueles que têm o selo de Deus vivente. Oh, meu Deus. E então diz aqui, o qual, ou seja, o Espírito Santo da promessa, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
Ou seja, o penhor é como um antecipo, algo que Ele nos deu por enquanto. O que Ele nos deu é toda a sua herança. Aquele que fosse meu filho heredará todas as coisas. Mas antes de você heredar todas as coisas, você recebe o seu Espírito. E o Espírito é o antecipo. Quando você está em Espírito, na presença de Deus, você como que percebe detrás do véu a glória de Deus. E ainda a majestade do que Ele está fazendo para você. O Espírito é um antecipo, é um penhor. Você tem o carro, aqui está a chave. Se você tem a chave, você pode levar o carro. Se não tem a chave ainda, não pode levar o carro. A chave é o penhor. E o penhor é o Espírito. E o Espírito se recebe pela fé. Depois que ouvistes a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos parar aqui, irmãos, por causa da hora. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos imensamente agradecidos pela declaração de amor de nosso Rei. Agradecemos que o Senhor nos tenha aqui, abrindo-nos o seu coração, fazendo-nos ler a Tua palavra de sempre, para que saibamos do Teu grande amor, de Teu grande anseio pela Sua noiva. Ó nosso Senhor, nós também desejamos estar prontos para Ti. Nos colocamos nas Tuas mãos, nos entregamos a Ti, nos consagramos ao Senhor para que o Senhor tenha toda a liberdade de fazer o que precise para nos achar sem mácula, preparados para Ti, vestidos de linho fino, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmão.